de hoje. E que alegria é estar aqui. Todas as vezes eu gosto de falar isso, porque é realmente uma alegria, um grande privilégio poder compartilhar com vocês da palavra de Deus, um pouquinho que Deus tem colocado nos nossos corações. Né? Quem esteve aqui na semana passada, no último domingo, vai se lembrar que nós olhamos juntos para a cruz do Calvário. E que nela nós vimos um Deus totalmente dedicado a nós, e recebemos um convite de Jesus para sermos homens e mulheres totalmente dedicados a Ele, Deus. E que convite maravilhoso que é esse que Jesus nos faz. E que Deus maravilhoso que se revela para nós. Que Deus grande, que Deus extraordinário. E caminhar com Deus, meus irmãos, andar com Deus é isso, é se surpreender a cada revelação que temos dele, é ficar encantado, é perder o fôlego, é ficar espantado, porque Deus, ele é assim. Deus, ele é da ordem do encantamento, Deus, ele é da ordem do perder o fôlego. A gente dizer uau para Deus é muito pouco para ele, muito pouco. Deus, ele é da ordem do alumbramento, do arrebatamento. Deus, ele é da ordem do perder as palavras, de faltar o ar. Deus é assim, Deus é assim. Mas me parece que muitos de nós banalizamos a experiência espiritual. Nós não sabemos mais o que é isso. Nós não experimentamos mais isso. E começamos a viver um relacionamento com Deus codificado, um Deus delimitado, definido, um Deus que é definido como se fosse um objeto que nós colocamos uma lupa em cima, e aí nós vamos perdendo o espanto, nós vamos perdendo o alumbramento, o encantamento com Deus. E a gente perde essa perspectiva que nós estamos diante de um Deus singular, diante de um Deus único e verdadeiro. E Deus vai se tornando banal, uma coisa assim que a gente mexe do jeito que a gente quer. E que a gente fala com Ele enquanto a gente lava a louça. Não tem mais o perder o fôlego. E não me entendam mal, porque eu não estou dizendo aqui que você não deve conversar com Deus a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer situação. Você deve. Tem uma frase que diz que a oração errada é aquela que não é feita. Essa é a oração errada. Então fale com Deus. Fale com Deus. Mas nós não podemos perder essa perspectiva desse Deus que nos tira o fôlego. É incrível como na Bíblia Sagrada, as pessoas que têm uma experiência com Deus, elas têm um profundo sentimento de temor, de espanto, de deslumbre. Mas no que nós vivemos hoje, na nossa experiência religiosa, Deus está banalizado demais. E está banalizado demais porque nós perdemos a perspectiva do que Ele é. E para muitos de nós, Ele é apenas uma projeção da nossa mente, Ele é uma projeção das nossas carências, é uma projeção das nossas vontades, dos nossos desejos. Ele é uma projeção do nosso entendimento, Ele está dentro do que cabe na nossa cabeça, o Deus que nós gostaríamos que Ele fosse, a descrição do que é possível para nós, a definição do que nos é plausível. E nós vamos projetando Deus, e Deus vai virando apenas uma imagem de nós elevada ao máximo. Tem pessoas que pensam isso, pensam que Deus é um homem, um ser humano elevado ao máximo. Não. A Bíblia diz que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, nem aquilo que nem sequer ainda chegou ao entendimento humano, é isso que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Então, sem essa experiência com esse Deus único e verdadeiro, a gente fica preso nessa gaiola que é a gente mesmo. E corremos o risco de não experimentarmos quem Deus é de verdade. Um Deus totalmente dedicado a nós. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. E quando eu pensava na mensagem dessa manhã, eu me lembrei de um texto que está lá em Isaías, o livro do profeta Isaías, no capítulo 64. Se você quiser acompanhar a leitura com a gente, nós vamos ler a partir do verso 1. Isaías 64, versículo 1.
Todo mundo encontrou aí? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: ah, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce, para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti. E por quê? Porque desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia. Não fosse a Bíblia Sagrada, meus irmãos, todos nós estaríamos condenados à idolatria. E a idolatria a gente pode definir em pelo menos duas maneiras. Uma delas é adorar como Deus aquilo que não é Deus, ou adorar um ídolo no lugar de Deus, fazer do centro da nossa experiência, fazer do nosso fundamento de sentido para a vida aquilo que não é Deus. E se não é Deus, é um ídolo. E há tantos fundamentos falsos, há tantos falsos deuses por aí, tantos objetos. E aí fazemos que as nossas vidas, o sentido das nossas vidas, passe a depender daquilo que não é Deus. Isso é idolatria. E tem uma frase que diz que quando uma criatura é tornada Deus, ela se torna um diabo. Quando uma criatura é tornada Deus, ela se torna um diabo. Quando você pega alguma coisa que é penúltima na sua vida e coloca com status de última, aquilo se torna pecado na sua vida, se torna idolatria. Porque aquilo que é último na sua vida é aquilo que dá sentido à sua existência. Último no sentido de aquilo que dá significado, aquilo que é em última instância como o centro, o motivo, isso é o último. E isso que é último só pode ser Deus. E o que é penúltimo, isso pelo qual você às vezes tenta dar sentido à sua vida através de algo que é penúltimo, isso é o que não é Deus. E se é penúltimo, é um ídolo. E se é um ídolo, logo, logo vai se transformar em um diabo. E se vai se transformar em um diabo, vai fazer você sofrer sim. Voluntária ou involuntariamente. Por exemplo, eu e a Karine, minha esposa, aliás, ontem fizemos 22 anos de casados, né? Mas se... Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Mas se para ser realizado na vida, eu dependo da mulher que eu amo, o dia em que ela se for, eu perco o sentido da vida, não é? O dia em que Deus tomá-la para si, que eu a perder, o sentido da minha vida se vai. Por mais que eu ame a minha esposa, eu a amo muito, ela é penúltima. Eu não posso dizer, eu não posso viver sem você. A minha vida sem você não tem sentido. Isso não pode acontecer, porque senão eu coloquei aquilo que é penúltimo na categoria de último. E aquilo que é penúltimo e está na categoria de último é um ídolo. E vai se transformar um diabo e vai exigir a minha devoção. Vai exigir a minha dignidade, vai me exigir que eu faça concessões, vai exigir que eu sacrifique a minha dignidade em nome daquilo lá que eu não posso viver sem. Porque a única coisa com a qual eu não posso viver sem é Deus. Mais nada. A única coisa que deve exigir que eu mude os meus valores, minha consciência é Deus. Todo o resto é penúltimo. Todo o resto. Mas há também uma outra forma de idolatria, que é tomar Deus pelo que Deus não é. É a gente se dirigir ao Deus Criador dos céus e da terra, ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, tendo a respeito dele uma compreensão e um discernimento que não se adequa à sua identidade. Algo que é uma distorção do seu caráter. E quando tomamos uma pessoa e nos dirigimos à pessoa certa, mas julgando ser ele uma outra pessoa, nós desenvolvemos com essa pessoa uma relação de expectativas falsas.
e que mais dia menos dia serão frustradas. Me desculpe o exemplo um pouco tosco que eu vou dar, mas seria mais ou menos assim: é você chegar para o Pelé, você encontrou com o Pelé na rua, e você diz assim: oi, você é o Pelé, muito prazer. Ah, você é aquele camarada que jogou no Chicago Bulls e foi campeão 6 vezes da NBA? E ele responderia: pera lá, na verdade eu joguei futebol, eu fui campeão pela seleção brasileira e pelo Santos. Ah, bom. E com isso é como se eu estivesse dizendo assim: eu sei que você é o Pelé, eu te conheço, é com você mesmo que eu estou falando, mas eu não sei bem ao certo quem você é. Eu estou confundindo você então com outra pessoa. E isso acontece quando você toma uma pessoa e pensa que ela é o que ela não é. Você transforma uma identidade real em uma identidade falsa. Você pensa que aquela pessoa é uma coisa, mas ela não é aquilo que você pensa. E a gente faz isso também com Deus. A gente faz isso com Deus. A gente se dirige a Ele e fala: olha, você é o Deus criador de todas as coisas? Sou sim. Ah, então você é o Deus que nos exige sacrifícios, oferendas? Aí, opa, não. Você deve estar me confundindo com outros deuses, falsos deuses. E é isso que acontece aqui na Bíblia Sagrada, com alguns personagens, em algumas histórias, porque o que é esse Antigo Testamento, essa Bíblia hebraica, que chega até Jesus no Novo Testamento? É o processo pelo qual o Deus criador de todas as coisas, o único Deus existente, esse único Deus, ele vai se revelando, vai se dando a conhecer, e enquanto ele se revela, ele vai se singularizando e se distinguindo de todos os outros deuses falsos das outras nações. Ele vai mostrando o seu caráter singular, o seu caráter diferente. E ele vai assim enquanto ele se revela, enquanto ele fala com Abraão, ele fala com Isaac, ele fala com Jacó, com Moisés, com Elias, com Eliseu, com os profetas. Ele fala com o rei Davi. E enquanto ele vai falando, ele vai demonstrando a sua identidade, o seu caráter, a sua singularidade. E ele vai se revelando a nós. Por isso que aqui na Bíblia Sagrada, Israel, ela está rodeada de nações, e todas essas nações tinham os seus deuses, os seus ídolos. Por exemplo, havia uma nação vizinha, Israel, que tinha um ídolo, ou ela tinha um deus chamado Moloque. E Moloque era um deus que exigia dos pais o sacrifício dos seus filhos primogênitos. Os pais levavam os seus filhos a Moloque e os sacrificavam, ofereciam eles a Moloque. E Abraão também leva o seu filho para um sacrifício a Deus. E quando Abraão vai sacrificar seu filho, Deus fala: para, Abraão, para. Eu não sou um Deus que toma os filhos dos seus como sacrifício. Então Abraão aprende uma grande diferença entre o seu Deus, que está se revelando a ele, e Moloque. E assim vai se repetindo ao longo da história da Bíblia Sagrada, até nós chegarmos em Jesus. E Jesus, ele é a máxima expressão de Deus. Jesus é a máxima expressão de Deus porque ele diz a palavra que ele é a imagem perfeita do Deus invisível. E que tudo que se pode saber de Deus estava em Jesus. E no Evangelho de João está escrito que Jesus estava no princípio com Deus. Jesus era Deus, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E que todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. E João completa dizendo: e o Verbo se fez carne. Jesus é essa materialização de Deus que nós chamamos de encarnação. Em Jesus, Deus ganha cores vivas ao mundo dos humanos. Por isso que nós temos 2 eventos muito importantes descritos na Bíblia Sagrada, que é o batismo de Jesus e é a transfiguração de Jesus. No batismo de Jesus e na transfiguração de Jesus, o céu se pronuncia de maneira idêntica sobre Jesus. E qual é o pronunciamento do céu sobre Jesus? Esse é o meu filho amado, ouçam a Ele, ouçam a Jesus. Por isso que Jesus diz: eu e o Pai somos um. Por isso que Jesus vai dizer a Filipe: quem vê a mim, Jesus vê ao Pai. Por isso que na oração de Jesus, no capítulo 17 de João, a oração chamada oração sacerdotal, Jesus vai dizer assim: revelei o seu nome aos homens. E o que quer dizer isso? Jesus está falando assim: olha, Pai, eu manifestei aos homens a sua identidade, eu manifestei o seu caráter, eu mostrei a eles quem o Senhor é. Agora eles te conhecem.
Aliás, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como Deus, único e verdadeiro, e seu Filho Jesus, a quem tu enviaste. Então o que a Bíblia Sagrada é? A Bíblia Sagrada é essa história maravilhosa de como Deus, o Deus a respeito de quem a gente tateava no escuro, tentando conhecê-lo, e enquanto estávamos rodeados de tantos deuses, fazíamos ideias as mais diversas a respeito de Deus, e então Deus se dá a conhecer. E quando se dá a conhecer, Ele se revela, Ele se manifesta de maneira singular. Por isso que Isaías vai dizer que desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus é singular, Deus Ele é inigualável, Ele é incomparável, não há nenhum Deus como o nosso Deus. Nosso Deus é singular. E preste atenção, porque nós não cremos que há muitos deuses e o nosso Deus é o mais poderoso. Não é que Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o maior de todos os deuses. Não é que Ele é o mais poderoso de todos os deuses, o mais bondoso, não. Ele é o único Deus real e verdadeiro. Ele é o único Deus, único. Os demais são falsos, no sentido de que eles são uma ilusão. Só há um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, mas um só Deus. Os demais são ídolos, eles nada são. Nada são. No Salmo 115, o salmista descreve os demais deuses de todas as nações. Ele diz que eles têm boca, mas não falam, que eles têm ouvidos, mas não ouvem, que eles têm olhos, mas não veem, pés, mas não andam, mãos, mas não agem. Porque isso que Isaías está dizendo, desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu. O nosso Deus é único, Ele é singular. E em que Ele é singular? Ele trabalha para nós. Trabalha para aqueles que nele esperam. Vocês se lembram? Ele é um Deus totalmente dedicado aos homens. Então quer dizer que o nosso Deus, ele é um Deus que tem poder e que usa esse poder para nos abençoar e que faz coisas por nós que nenhum outro Deus faz? É verdade. E essa afirmação, ela poderia nos levar a dizer por aí: olha, então o nosso Deus faz mais coisas por nós do que o seu Deus faz por vocês. Mas não é isso que Israel está dizendo. Porque senão nós já teríamos visto deuses iguais ao nosso Deus. Nós já teríamos visto poderes semelhantes aos que nós atribuímos ao nosso Deus. A diferença seria de quantidade. Porque enquanto os deuses de lá fazem um milagre, o nosso Deus faz muitos milagres. Seria só uma diferença quantitativa. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. O que a Bíblia Sagrada está dizendo é que o nosso Deus, Ele é diferente em sua identidade, Ele é diferente em seu caráter e até mesmo em sua natureza em relação a todos os outros deuses. E onde que está essa diferença? Está em que Ele é um Deus que trabalha pelos seus. Porque todos os outros deuses, eles não trabalham pelos seus. Eles não servem os seus, eles são servidos. Eles usam e abusam dos seus, eles dispõem da vida dos seus como bem entendem. Mas esse Deus revelado a Israel, a nós, Ele é um Deus diferente. Ele é um Deus que trabalha, Ele é um Deus que serve, Ele é um Deus que sofre. Ele é apresentado aqui no livro de Isaías para nós como servo sofredor. Porque o que os povos pensavam? Não existe Deus que serve, existe Deus soberano. Deus servo não existe Deus que sofre. Porque Deus é perfeito, Ele fica lá imutável no seu trono, faça chuva ou faça sol, Ele não se altera, não altera o seu humor. Um Deus que fica triste, um Deus que sofre, um Deus que chora, não é Deus. Mas o Deus de Israel chora. O Deus de Israel serve. O Deus de Israel sofre. É um servo sofredor, como diz Isaías 53.
Por isso que Jesus, quando está ali no cenáculo com os seus discípulos para a sua última ceia, o que os discípulos dizem? Vamos lavar os pés dele. Mas Jesus diz: não, não, eu vou lavar os pés de vocês. Eu sou um Deus que lava os pés de vocês. Eu sou servo. Opa, esse Deus aí é diferente. É diferente. É um Deus que serve. Ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Esse Deus é um Deus, inclusive, que morre. Mais precisamente, Ele morre, ou mais precisamente, Ele se deixa matar, porque se Ele assim não tivesse feito, ninguém poderia tê-lo matado. E não apenas se deixa matar, mas entrega a sua vida voluntariamente à morte. Por isso ele diz: a minha vida ninguém tira de mim, eu a voluntariamente a dou. Está em João no capítulo 10. Esse Deus, Ele é um Deus diferente. Ele é um Deus que trabalha, e trabalha para você e para mim. Não é algo extraordinário isso? Nós temos um Deus que cuida de nós. Um Deus que está ocupado conosco. Mas essa afirmação pode trazer também uma imagem distorcida de quem é o nosso Deus. Porque pode transformar Deus para você em um meio para chegar aonde você quer chegar. E Deus não é um meio para nada. Deus, Ele é um fim em si mesmo. E Deus, como meio, Ele vai se tornando um ídolo manipulado por você. E essa, meus irmãos, é uma armadilha terrível para nós. Vocês sabem qual que eu acho que é o nosso maior ídolo? O nosso maior ídolo é um Jesus que não nos exige nada. Uma visão distorcida de quem é Jesus. Um Jesus que a gente manipula, que a gente decide o que a gente vai obedecer e o que a gente não vai obedecer. Um Jesus que a gente decide o que vai crer a respeito dele, porque tem coisas que não caem bem para a gente, sabe? Esse é o maior ídolo que a gente tem. Uma falsa compreensão da identidade de Jesus. Uma falsa percepção de quem é Jesus e de quem é o nosso Deus que se revela na pessoa de Jesus. Mas pastor, a Bíblia está dizendo, você acabou de falar que Deus trabalha para nós. Você acabou de dizer que Deus é totalmente dedicado a nós. É verdade. Mas eu não disse que Deus vai resolver todos os seus problemas. Porque isso não é verdade. Há uns dias eu vivi uma experiência muito interessante. No final de novembro, teve um acidente de carro próximo ali ao Jardim Canadá. E a pessoa que estava dirigindo esse carro faleceu. E eu vi essa notícia no jornal pela manhã. E quando eu estava ouvindo aquela notícia, Deus na mesma hora falou comigo: ore por essa família. Ore por essa família. E eu achei que eu estava doido, mas eu obedeci. Eu obedeci, Deus me colocou de joelhos por essa família que eu nem sabia quem era. E todas as sextas-feiras, quando eu ia para a célula ali no Alphaville, e eu passava ali naquele local, Deus me lembrava e o Espírito Santo falava comigo: Xande, ore por essa família. Ore por essa família. E alguns dias o pastor Sandro me ligou e disse assim: Xande, eu tenho um amigo e eu preciso que você faça uma visita para ele, porque ele perdeu a filha. E eu falei: ok. Marquei com ele a visita, fui lá. E esse homem era o pai que perdeu a filha nesse acidente. A pessoa por quem eu já estava orando há mais de um mês. Ele estava destruído, meus irmãos. Para mim não é possível imaginar a dor desse homem. Mas uma coisa é certa, Deus estava ocupado com ele. Mas por que então Deus não impediu esse acidente? Eu não sei te falar. Mas eu tenho certeza que Deus chorou junto com esse pai. E Ele colocou pessoas intercedendo e orando por ele. Ele está ocupado conosco.
Então eu não posso chegar aqui, subir nesse púlpito e distorcer a Bíblia e falar que Deus vai resolver todos os seus problemas. Mas eu posso falar que Ele te ama. Eu posso falar que Ele trabalha para você. Eu posso falar que Ele está ocupado com você e que Ele é sempre bom. Porque o que a Bíblia Sagrada faz é nos libertar da idolatria, seja ela qual for. Nós precisamos olhar para a Bíblia Sagrada e através da Bíblia Sagrada a gente precisa depurar sobre quem é o nosso Deus, para que a gente descubra o que a gente pode esperar dEle e como nós podemos nos relacionar com Ele. E aí eu me perguntei para Deus, Deus, o que é ter um Deus que trabalha para mim? E eu encontrei o Salmo 30. O Salmo 30 que é um cântico de Davi. E o Salmo 30 ele diz assim: eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curastes. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Está vendo, meus irmãos? Nós que temos um Deus que trabalha por nós, também passamos pelas noites de choro. E sabemos que as noites de choro, às vezes, não duram somente 8 ou 10 horas, mas às vezes as noites de choro duram semanas, duram meses. Às vezes as noites de choro nos acompanham por longos períodos da nossa vida. Como não lembrar da expressão escrita lá em João, no capítulo 11, aquele a quem tu amas está enfermo. Como assim as pessoas que Jesus ama ficam enfermas? Ficam. Não só ficam enfermas, mas também morrem, porque Lázaro ficou enfermo e morreu. Mas aí vem Davi e diz assim: Senhor, com o teu favor deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. Porque às vezes a gente pensa que a gente nunca vai ser abalado, mas aí vem o choro, a noite de choro, e aí a gente sofre um tempo que às vezes parece não ter fim. Mas aí fazemos igual Davi, a gente clama a Deus. E ele fala aqui no seu salmo, no versículo 8: a ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, e minha veste em lamento, de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. E Deus ouve, e Deus trabalha, e Deus está ocupado conosco. Tem uma música que fala: tocou-me Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, tirou-me da escuridão. Isso é muito Salmo 30, meus irmãos. Então quando eu li esse salmo e olhando para a Bíblia Sagrada e olhando para Jesus em sua cruz, ensanguentado, eu pensei assim, eu peguei esse versículo de Isaías 64, versículo 4, que diz: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. E no lugar de trabalho eu coloquei a palavra levanta. O que já está claro que ele trabalha? A palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Tudo. Ele trabalha. Deus trabalha por nós e para nós. Mas eu creio que desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que levanta aqueles que nele esperam.
Porque o Salmo 30 ele é tão lindo, e ele diz assim, olha, tu, Senhor, me reerguestes, devolveste-me a vida, deste-me firmeza e estabilidade, e transformaste o meu pranto em dança, e mudaste a minha veste de lamento. Ora, e só tem veste de lamento quem tem o que lamentar, e só tem pranto quem tem o que prantear. Mas Deus, meus irmãos, Deus não nos deixa pranteando a vida inteira, não nos deixa lamentando a vida toda, Ele não nos deixa encurvados, abatidos a vida toda. Ele nos ergue, Ele nos reergue, Ele nos coloca de pé novamente. Ele nos dá, como diz aqui no versículo 7, firmeza e estabilidade. Ele nos põe de pé, cabeça erguida, enxuga a lágrima, e a gente louva a Deus e experimenta a alegria pela manhã. Sabe o que eu creio que a palavra de Deus está dizendo para nós? É que de vez em quando a vida bate forte na gente, bate muito, e às vezes quando a vida resolve bater na gente, ela bate de tudo que é lado, tudo ao mesmo tempo. Já reparou isso? As notícias ruins vêm todas ao mesmo tempo, e a gente vai se encolhendo, a gente vai se encurvando, e às vezes o inferno vem para cima da gente também, e vem com uma força, com um ódio, e eles batem. E a gente resiste, e a gente luta, e a gente coloca o escudo da fé, e aí a gente pega a espada, que é a palavra de Deus, e a gente vai dando espadada para tudo que é lado, e a gente usa a palavra de autoridade, a gente manda sair. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, o máximo que a vida pode fazer a gente se curvar é nos colocar de joelhos. Esse é o máximo que ela consegue. Nos colocar de joelhos, não passa dos joelhos. E não tem problema, o peso pode estar demasiado para você, mas vá só até os joelhos. Se é a noite de choro, se você está nesse ponto, então chore. Chore, mas não deixe a vida te levar além dos joelhos dobrados, porque ela não pode fazer isso, não pode. Vocês conhecem a história de Jó? Todos nós conhecemos. Jó era um homem justo, um homem bom, e de repente, o que acontece com ele? A sua vida desmorona. Ele perde os filhos, perde as filhas, a fazenda pega fogo, ele perde tudo, seu patrimônio, o gado se espalha, some, se perde, ele perde a sua saúde, sobra só uma pessoa, a esposa dele. E a esposa dele diz para ele assim, ó, Jó, só falta agora você morrer, meu filho. Então por que você não amaldiçoa Deus e morre logo? Se mata, se livra dessa vida desgraçada. E Jó responde a ela, você fala como uma louca. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então Jó, além de perder tudo, perdeu a mulher que ficou louca. E aí Jó vai receber a visita dos seus amigos. E eles vêm com acusação e mais acusação. Jó, o que foi que você fez para a sua vida ficar desse jeito? Para dar tudo errado dessa maneira. Você deve ter feito alguma coisa de errado, Jó. E ele não fiz, e Jó perde os amigos. Perde tudo, aí chega uma pessoa e fala para ele, Jó, você acha que você está bonito? É isso aí que você chama de ser humano, Jó? Olha a sua situação. E Jó levanta a cabeça. Eu imagino que Jó levanta a cabeça, olha bem nos olhos desse cara. E eu penso que se fosse nos meus olhos ou nos seus olhos, você daria um passo para trás, porque eu ficaria espantado com o brilho que eu veria nos olhos dele. Um brilho que eu nunca imaginaria existir nos olhos de uma pessoa naquela situação. E Jó olha para ele e fala assim, sabe por que você está me julgando dessa maneira? É porque daí onde você está, você não está vendo o que eu estou vendo. Mas daqui da onde eu estou, eu finalmente vi o que eu sempre desejei ver. Porque ali no fundo da sua tragédia, Jó diz uma das expressões mais lindas que estão na Bíblia Sagrada. Ele diz assim a respeito de Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E depois que ele fala isso, a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó. Ou seja, Deus transformou o seu pranto em dança, tirou a sua roupa de lamento e colocou uma veste de alegria. E quando?
quando Jó estava de joelhos, orando pelos seus amigos. Então, meu irmão, minha irmã, se a vida está tratando mal você, e você está sentindo um peso demasiado, curve-se, mas chegue somente até os joelhos. Naquele livro do C.S. Lewis, Carta do Diabo ao Seu Aprendiz, ele conta uma história do diabo, um diabo experiente e o diabo aprendiz. E o diabão lá fica dando conselhos ao diabo aprendiz, como que ele vai vir aqui atazanar a gente. E ele vem, atazana e volta lá para dar o relatório, porque o diabo ele não é onisciente, então ele precisa de relatório. E aí ele fala, e aí, como é que foi lá? Atazanou bastante? Ele, atazanei. E derrubou o sujeito? Derrubei. Opa, derrubou mesmo, como é que ele está? Ah, ele está de joelhos. Vixe. Então vai dar ruim para a gente. Vai dar ruim para a gente, você não fez certo. Derrubou o Jó, como que ele está? Ele está de joelhos orando pelos amigos dele. Ah, então nós estamos perdidos. Estamos perdidos, não vai dar certo para a gente, porque o inferno, meus irmãos, o inferno treme. O inferno treme. Preste atenção. Quando foi que a vida mais bateu em Jesus? Foi no Getsemane. Eu creio que foi no Getsemane. A vida bateu forte em Jesus ali. A sombra da morte se agigantou sobre Jesus. Jesus viveu no Getsemane a antecipação do que iria acontecer a ele. O cálice amargo da sua morte ele bebeu ali. Ele viveu ali a solidão, ele viveu a traição, ele viveu a rejeição, ele viveu quase o inferno ali. Mas como que ele viveu isso tudo? De joelhos. Jesus orava e buscava ao Pai, mas quando a coisa apertava, quando a morte vinha se agigantando sobre ele, e ele sentia aquele peso, o que ele fazia? Lucas 22, 44, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, de joelhos. Então quando a vida bate forte na gente, a gente cai de joelhos, e o Senhor vem e nos dá a mão, e nos levanta, e troca o nosso pranto, e nos põe em pé novamente. Eu penso que todos aqui nós já passamos por uma noite de choro que parecia que não iria acabar nunca, não é mesmo? Mas Deus foi lá e te colocou de pé de novo. E se não fosse você buscar a Deus, você não estaria aqui hoje. Quantos já passaram por essa experiência? Quantos? Fica aí com a sua mão levantada, por favor. Você que está na noite de choro, olha aí para o lado. Você que a vida está batendo forte em você, olha aí para o lado. Nós estamos aqui para dizer para você, não desista. Continue de joelhos. Deus há de levantar você. Deus há de levantar você. Porque desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu um Deus além do nosso Deus, que levanta aqueles que nele esperam. E que renova as nossas forças, e que nos faz voar com asas como águias. Deus redime, Deus reescreve a nossa história. Deus nos levanta, Deus troca as nossas vestes, Deus vem ao nosso encontro, e quando Ele vem ao nosso encontro, Ele vem para enxugar a nossa lágrima, Ele vem para nos dar uma túnica nova, Ele põe um anel novo em nossos dedos, Ele troca as nossas sandálias. Então não desista, é de joelhos. Se a vida tem sido dura com você, se a sua batalha espiritual tem sido intensa, não desista, fique de joelhos. Porque nós temos um Deus que trabalha para nós. Nós temos um Deus que nos levanta, que nos põe de pé, que firma os nossos passos e que muda a nossa sorte. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé comigo, eu estou terminando. E se você está passando pela noite de choro, eu gostaria de te desafiar a fazer o inferno tremer agora. Você vai levantar a sua mão, a banda vai vir aqui na frente, nós vamos louvar a Deus o mais alto que você puder.
E o inferno vai olhar para você e ele vai dizer assim: como que pode ele estar passando pelo que ele está passando e ainda está glorificando Deus Altíssimo? E aí sabe o que a gente responde? A gente fala: é porque desde a antiguidade ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós louvamos e exaltamos a esse Deus. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Olha que coisa fantástica. Lá no Getsêmani, Jesus estava de joelhos, mas na cruz Jesus estava de pé. Não apenas literalmente, mas enquanto Jesus morria, ele dizia ao Pai: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele orava por nós. Isso é grandeza, isso é nobreza, isso é dignidade, isso é a altura de um homem cheio do Espírito Santo de Deus, derramando a sua vida por você e por mim. No Getsêmani, Jesus estava de joelhos. Na cruz ele estava em pé. E depois do domingo da ressurreição, meus irmãos, ele está aqui conosco, para nos dar a mão e nos colocar de pé com ele. Então louve a ele. Louve a ele. Ele diz assim: eu quero trazer a memória que pode me dar esperança. Enquanto Jeremias disse isso, Jeremias contemplava o caos, Jeremias contemplava a maldade, mas ele diz: essa cena que os meus olhos contemplam não é definitiva. Esse sofrimento não vai durar para sempre. As coisas não precisam continuar como são. Aliás, a esperança ela é ainda mais, ela é dizer: as coisas podem ser diferentes. A minha vida pode ser diferente. Eu posso ser diferente. Isso é esperança. No meio do caos, Jeremias diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E nossa esperança, meus irmãos, elas se baseiam naquele em que nós esperamos. Por isso o salmista diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Nosso socorro vem do Senhor dos senhores, do Deus dos deuses, do Rei dos reis. O autor aos Hebreus, na sua carta, ele vai dizer para nós que a nossa esperança, ela funciona como uma âncora da alma. Isso é extraordinário também. A âncora da alma.
no meio do conflito, no meio da adversidade, no meio do vendaval, da tempestade, quando o mar está revolto e nós temos a sensação de que a gente vai naufragar, a Bíblia diz pra gente assim: a sua esperança é a âncora da sua alma. E Ele diz que a nossa âncora, ela foi lançada lá no trono de Deus, onde Jesus está. Se você puder fazer essa figura, se você puder imaginar isso, é tão maravilhoso isso. Imagina aí por um instante uma âncora que está presa no trono da graça de Deus, e uma corrente que se estende, e nela você se agarra. O mar está agitado, o mar quer tragar você, mas você está agarrado nessa corrente que está ligada a uma âncora fincada no trono da graça de Deus. E por que eu posso ter esperança? É porque desde a antiguidade ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e nenhum olho viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Eu estou seguro, você está seguro, você está seguro. Nós estamos vivendo o ano da vitória, meus irmãos. Não desista, continue de joelhos. Deus há de levantar você. A igreja, meus irmãos, ela é esse lugar de gente viva, de gente grande, de gente bonita, de gente dedicada a Deus e que está segura em Deus. Os dias não são fáceis. Os dias não são fáceis, mas nós temos uma promessa maravilhosa que diz: eu estou com vocês. Eu me chamo Emanuel, o Deus presente. Por isso nada pode nos tirar a nossa gratidão a Deus, os nossos louvores a Deus e a nossa confiança em Deus, a nossa esperança. E nós esperamos, irmãos, nós esperamos o dia que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Nós esperamos o dia em que Deus fará novas todas as coisas. Nós esperamos o dia em que iremos reencontrar com os nossos queridos na ressurreição. Nós temos esperança. Nós temos esperança. Eu gostaria de encorajar você hoje a se entregar mais para Deus. Entregue a sua vida para Deus. Entregue o teu caminho ao Senhor, e tudo Ele fará. Entrega o seu caminho ao Senhor, e tudo Ele fará. Procure em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Não viva uma vida morna diante de Jesus. Decida caminhar com Ele, decida andar com Ele. Não importa a circunstância, não importa a adversidade, não importa em que ponto está a sua vida, não importa quanto a vida tem batido em você. Deus está ocupado com você, Deus está trabalhando para você, Deus te ama, Deus te ama. Levante a sua mão e diga: preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti. Vem, Senhor, para me salvar. Vem, Senhor, para me salvar. Vem ao meu encontro. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu.
Desde a antiguidade ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha por você, meu irmão. Não é surpreendente isso? Não é extraordinário? Um Deus que trabalha por nós, um Deus que está ocupado conosco. Dedique a sua vida a Ele. Não há nada melhor que você possa fazer na vida. Nada. Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Espera no Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Tudo. Senhor, nós queremos te louvar, Pai. Nós queremos te bendizer. Levantamos as nossas mãos para ti. Te damos louvores, Senhor. Queremos te conhecer, Senhor. Queremos saber quem o Senhor é. Queremos te conhecer, Senhor. Que teu Espírito Santo sopre sobre as nossas vidas nesse momento. Que teu Espírito Santo toque os nossos corações, toque as nossas mentes, Senhor. Nos dá força, Senhor, para caminhar contigo. Nos dá força para te seguir, Senhor. Nos dá força para confiar em ti, Senhor. Nos dá força para acreditar na tua palavra, Senhor, que é a verdade. Um Deus que muda realidades. Um Deus que move o sobrenatural. Um Deus que trabalha por nós. Um Deus que cuida, que ama. Ó Senhor, queremos entregar as nossas vidas a ti, Senhor. Faz-nos ver, faz-nos ouvir, Senhor. Faz-nos entender, Pai. Faz-nos entender, Senhor. Faz queimar em nosso coração, Pai, um amor louco pelo Senhor. Faz arder em nós, Senhor, novamente esse amor, Jesus. Faz arder em nós, Senhor, esse amor, Pai. Nós precisamos de ti, Senhor. Precisamos de ti, Senhor. Opera nas nossas vidas, Senhor. Senhor, pessoas que têm passado dificuldades, Senhor. Pessoas que têm chorado, que estão de joelhos na tua presença, Senhor. Vai ao encontro de cada uma delas, Senhor. Abrevia o tempo, Senhor. Refrigera a alma, Senhor. Fortalece, dá as tuas mãos, coloca de pé, Senhor. Firma, Senhor, novamente os passos, Senhor. Nós esperamos em ti, Senhor. Nós esperamos em ti, Senhor. Sabemos que o nosso socorro vem do Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Ó Senhor, e nessa hora que o amor de Deus, que a maravilhosa graça de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus venham sobre todos nós, sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Uma semana maravilhosa. Deus trabalha por você.